mais um episódio do nosso podcast Informação é Poder. Eu sou a Daiane Mello, vereadora de Caxias do Sul. E eu sou Daiane Fogaça, advogada e parceira da vereadora. Isso mesmo, e hoje o nosso episódio do podcast Informação é Poder é um projeto de lei protocolado na Câmara de Vereadores em conjunto com mais 11 vereadores, projeto de lei Valentina Moraes, um protocolo de urgência e emergência para as escolas da nossa cidade. Esse projeto, Valentina Moraes, um protocolo de urgência e emergência para as escolas de ensino fundamental no município de Caxias do Sul. Valentina Moraes, uma menina de 8 anos que veio a óbito no início de agosto de 2025 após um incidente na escola e a não padronização dos protocolos da escola de urgência e emergência, como a questão de primeiros socorros, de ligação para a emergência da cidade, por não ter ocorrido, a família procurou a Câmara de Vereadores e protocolou essa ideia de projeto. E a gente, juntamente com outros vereadores, então fizemos o protocolo oficial desse projeto de lei Valentina Moraes. Daiane, esse projeto então foi apresentado, uma iniciativa da população, né, dos familiares, tanto dos conhecidos da Valentina, no sentido que ela era portadora de uma doença, né, desde o seu nascimento, e ocorreu um episódio na escola. E hoje a gente sabe que as escolas dentro do nosso município, elas não têm uma forma de padronização quando ocorre essa necessidade de chamar a SAMU, os bombeiros. Quem chama, afinal de contas? Chama os primeiros socorros, chama os familiares para atender essa criança. Então, essa falta de protocolo, surgiu a ideia, né, por parte desses familiares e conhecidos. Eu acho que é um projeto bem bacana. Realmente são situações que tem, é comum. É habitual acontecer dentro das escolas, né? Algum episódio de crianças que têm algum problema, às vezes até não precisa ser efetivamente de uma doença que a pessoa já é portadora, às vezes de um próprio acidente em si, que a criança fratura ali, se machuca na educação física, corre na escola e acaba virando o pé. Então, o que se busca ali é um protocolo para que todos consigam entender, né? Um protocolo de primeiros socorros. Isso mesmo, né, vereadora? Isso, na verdade, quando uma criança acontece alguma coisa, um acidente, ou até mesmo ela, né, acaba tendo alguma situação de saúde, cada escola opta por fazer de uma maneira. Não existe um protocolo geral para que isso aconteça. A gente tem a Lei Lucas já, a questão dos primeiros socorros, mas fora a questão dos primeiros socorros, nada é padronizado. Então a família veio, trouxe a história da Valentina. Ela tinha uma cardiopatia congênita, né? Usava um marca-passo e parece que correu na educação física e houve, não sei se algum contato com algum outro colega, ela acabou caindo. E o que a escola fez, né? Dentre os protocolos, ela fez aquilo que ela entendia que era o necessário. Ela fez a ligação para os responsáveis, que por ser uma escola de bairro, os responsáveis moravam muito próximo e acaba perdendo tempo, muitas vezes, de atendimento. E os próprios familiares, quando protocolaram esse projeto, eles entendem, e a gente também entendeu isso, por isso que protocolamos o projeto de lei, que a falta de protocolos pode implicar numa falta de atendimento, né? Então, que vai passando. Então, automaticamente, se a situação acontece e tem um protocolo designado, a primeira coisa é ligado para emergência, segunda é feito os primeiros socorros, terceira coisa, né, se for delimitado o que cada um faz, até o tumulto daquela situação pode ser minimizado, porque a gente fica apavorado com uma situação dessas em qualquer ambiente que a gente estiver. Imagina num ambiente escolar onde tem muitas crianças envolvidas. Então, doutora Dani, a gente sabe que existe a nível federal a Lei Lucas, e muitas vezes até é confundida com essa situação, mas essa não, é um protocolo de urgência e emergência destinado, então, às escolas, né? Tanto particulares quanto públicas. Isso, o projeto de lei Valentina, então, ele cria um protocolo de situações de emergência para as escolas, do âmbito público e privado, em todo o território do nosso município. Então, aqui a gente esse projeto não foca somente nas escolas públicas, as privadas também vão ter que ter esse plano. E os funcionários dessas escolas e professores também precisam passar para um treinamento diante das situações que vão ocorrer e como eles vão conduzir aquela situação. Então, eles precisam passar por um treinamento
de acordo com a legislação, no mínimo 2 vezes por ano, eles precisam saber. E quem chamar no primeiro momento? Porque também é importante, né? Eles vão ser treinados para isso. Quem chamamos? Chamamos primeiro a SAMU e posteriormente ou os bombeiros. Tem que ver quem que vai conseguir se deslocar de uma forma mais ágil. Às vezes a SAMU direciona, pede para ligar para os bombeiros, mas quem vai ficar direcionado foco nessa legislação vai ser para a SAMU. Porque senão, é o caso da Valentina, ocorreu uma situação, a diretora, a gente sabe que nas escolas a gente cria um vínculo com os professores, com os diretores, nós como mães de filhos, nós temos os contatos. Então, quando acontece alguma coisa, o que a escola tende? Tende a nos contatar primeiro, né? Eles acabam nos contatando. Só que às vezes o contato que eles têm que fazer, por isso que tem que existir um protocolo dentro da pública e da privada, é contatar realmente primeiro o socorro. É uma situação mais grave, é uma questão médica, de saúde, então vai se buscar primeiro o socorro e depois o contato com a família. Então é isso que traz essa legislação. Ela cria um protocolo de emergência. E também a questão de fixação de cartazes, né? Inclusive com os números, porque tu falou da questão do nervosismo. Numa hora de um acidente ou de uma situação assim, a gente esquece inclusive dos números, né? Então a fixação de cartazes com esses números de emergência, né? Visíveis à comunidade escolar, né? Isso é uma das propostas, né? Dentro da criação dessa lei, é essa visibilidade, para que seja visível para todos, tanto para a escola quanto para o público externo, que às vezes está dentro da escola também, que presenciou o fato. Afinal de contas, as crianças passam muito mais tempo dentro da escola do que em casa, né? É um meio turno que as escolas estão, que as crianças estão lá, sem falar, nas escolas que ainda, né, vereadora, a gente tem a questão do turno integral, né? Isso mesmo. Então a gente fala, então, há um plano, esse protocolo, né? Um plano de ação com o treinamento, com as ligações específicas para urgência e emergência, e também a questão dos primeiros socorros, mas também a gente fala do atendimento psicológico para as famílias, né? Para as famílias, então as famílias também precisam desse apoio psicológico quando ocorre uma situação também dentro da escola, né? A gente tem o caso Valentina, mas a gente já teve vários outros casos, né? E que as famílias ficam realmente sem assistência. Então, o apoio psicológico para a família e para a própria criança que vai ter que retornar em algum momento pelo aquele ambiente e, de certa forma, aquela ocorrência gerou para ela ali um desgaste, um estresse, ela ficou com pavor, ela vai ter que retornar ao ambiente escolar, porque ela tem muito ano ali para seguir, com certeza, ano letivo na escola, e a família e essa pessoa também precisa aí desse apoio, e isso inclui um dos projetos, desafio, né, Daiane, porque a gente sabe a realidade hoje do nosso Sistema Único de Saúde, a gente está falando que a maioria dessas pessoas estão dentro do Sistema Único quando contam com esse apoio, e a gente sabe hoje qual é o nível do nosso Sistema Único de Saúde a fila de espera para uma consulta com um especialista em Caxias do Sul, mas acreditamos que nesses casos as pessoas vão ter prioridade ou ter acesso aos próprios psicólogos que estão disponíveis dentro das escolas, né? E a gente fala agora da questão da importância de um projeto de lei assim, a importância de ter um protocolo assim, uniforme para todas as escolas, padronizado, né, doutora Dani? Porque tu trouxe na tua outra fala a questão que as crianças muitas vezes passam mais tempo na escola do que em casa. E para os pais, querendo ou não, para nós que somos mães, a gente pensa assim, tá na escola, tá tudo certo, né? Os pais, na maioria das vezes, eles pensam assim, né? Isso aí, a gente fica tranquilo que o filho tá na escola e ali tem muita gente para cuidar. E, claro, a gente sempre deixa os nossos filhos lá, mas nunca pensa no pior que pode acontecer, mesmo imaginando que eles podem se machucar na hora de um intervalo, que nem eles se machucam em casa, esfalam um joelho, né? Mas a gente nunca pensa num ato grave, né? De realmente eles passarem mal e precisar de uma emergência. A gente não sabe, hoje as coisas estão correndo com uma velocidade muito rápida, né? E cada vez está sendo mais normal. Mas qual é o ponto importante dessa legislação para nós que moramos no nosso município de Caxias do Sul? Né? Essa legislação até seria interessante a nível nacional, já se tem algumas coisas a nível nacional, mas traz segurança para o pai. Não é porque meu filho vai para uma outra escola que lá vai funcionar de uma forma diferente. A legislação é única. A escola tem um plano? Sim, tem um plano de que forma que ela vai treinar os funcionários, os professores, mas ela vai seguir muito do que está previsto na legislação. Isso mesmo. A gente falou, quando a gente colocou esse projeto de lei na mídia, enfim, na rede social, muitas pessoas relataram muitos casos semelhantes, de coisas semelhantes que aconteceram, e a falta de protocolos também. Uma vez foi ligado para emergência, cada um faz da sua parte. Mas eu quero dividir aqui
doutora Dani, uma situação que aconteceu com a Yasmin. E não foi na escola, né, normal, né, na regular, foi na escola de dança da Josi. Ela foi na festa de abertura ali do ano letivo da escola de dança e ela pulando na cama elástica, ela torceu o pé, né? Torceu o joelho, enfim. E a Josi, e o pessoal da escola me ligou, acho que foi a Josi, agora não me recordo. Ela disse assim, Daiane, tu vem pra escola porque a Yasmin se machucou, né? Daí eu disse, ok, eu vou demorar uns minutos. Ela disse, não, mas tu não precisa se preocupar, porque a gente já ligou pro SAMU. Então, o SAMU tá se direcionando, porque a gente não sabe se foi algo mais grave ou não, mas só tô te avisando para te vir pra escola. E quando eu cheguei lá, eu cheguei primeiro que o SAMU. Mas eu aguardei o SAMU para vir, para ver certinho o que tinha acontecido realmente, porque dali eu teria que me deslocar pro plantão, né? E eu achei interessante agora, quando a família me trouxe a situação lá no gabinete, eu disse assim, olha, tem um local que, tipo, já estava acontecendo. Querendo ou não, era importante, porque daqui a pouco eu podia estar lá do outro lado da cidade e eu ia demorar muito tempo para chegar, né? Eu achei interessante, porque ela já tinha feito esse contato realmente com a urgência e emergência. Contatou primeiro a nível médico, né, a urgência de vir se deslocarem, ter um atendimento médico e depois comunicar o pai no segundo momento. Isso Aí aí. você vai deixar de comunicar o pai, né? Não. Vai estar sem segurança para os pais, que é o ponto importante, né? E mais, nós vamos salvar vidas. Como a Yasmin, que tu deu caso, a tua filha, ela teve uma torção ali, torceu o pé, o joelho, foi um ato que era, entre aspas, tranquilo. Tranquilo. Mesmo a gente ficando nervosa, sendo mãe, que a gente não gosta que nossos filhos se machuquem, é tranquilo. Mas a gente sabe, né, o caso da Valentina era um caso já mais grave, né? Ela tinha um problema cardíaco e a gente já demanda um olhar um pouco mais delicado, que a gente sabe, né, coração, né, o que ocorreu ainda com ela, que levou a óbito. Então, a gente propõe, esse ponto é importante. Claro que a gente tem muitas escolas em Caxias. Então, as escolas privadas pode ser que saiam um passo à frente, porque elas vão ter recurso próprio para capacitar os funcionários. Né? O poder público vai ter que se organizar. Então, vai ter que se utilizar, talvez, os bombeiros e da SAMU para fazer um mutirão e capacitar. Impossível não é. Vai ter que ter organização e sempre pensando no menor custo. Para que possa se executar. E força de vontade para fazer, né? Porque muitas coisas dependem também da vontade de quem está executando, né? E da vontade, qual secretaria vai cair o projeto aprovado e como que eles vão partir para prioridade. Para que nós iniciamos um ano letivo de 2026 organizado e que 2026 seja um novo marco no nosso município e que as nossas crianças tenham um novo olhar sobre os nossos governantes. Mas aí a gente vai ter que entender como, né, o pessoal vai poder propor essa disponibilização de um profissional nas escolas. Um profissional que fica rodando em várias escolas todos os dias e tem um calendário que se atenda a essas escolas. Talvez seja um... Não precisa, talvez, ter um lá, porque não vai ser todo dia que tem um caso de emergência, assim. O esfolão não é um caso de emergência, o esfolão é um esfolão. O esfolão é um caso que a criança bateu a pontinha da cabeça e não é chamado. Na escola lá do meu filho, ele bate a cabeça, ele só sinaliza, ó, hoje deu um roxinho, bateu aqui, tá tudo bem, ele tá calminho, tá? Só botei um gelinho. Tá? Aqui a gente está falando do protocolo de emergência de casos que realmente demandam a chamada de um socorro. E enquanto está em tramitação, a população também pode ter esse olhar e fazer denúncias, fazer as reclamações. Por quê? Porque significa que esse projeto tem uma suma relevância para a nossa comunidade, que ele precisa ser aprovado e que existem casos reais e que realmente não se tem um protocolo definido, que cada um faz do jeito que quer. Então, a população já pode participar. A população sempre pode participar. Não precisa ter uma legislação criada para a população participar. É dever da população participar. É só dessa forma que a gente vai criar uma sociedade mais justa. É com a população participando. Às vezes, o vereador está sentado numa cadeira e ele não consegue pensar em todas as problemáticas que existem, porque ele não vivencia todos os problemas que existem. Né? Então, por isso que é importante a participação de todos. Às vezes, o que está doendo na Daiane Mello não é o que está doendo na Daiane Fogaça. Daí eu contribuo para ela. Daí ele tem um cenário acontecendo lá, mas não é só comigo, é com mais 50. O vereador vai assumir esse compromisso. E por isso que eu achei tão interessante a família, em meio a toda a tristeza que estão vivendo, né, por terem perdido uma filha, eles se preocuparem em tornar uma legislação, um protocolo, eles desenharem tudo, não, aconteceu, né, isso vai ser comprovado ou não, alguma negligência, alguma situação referente à escola, mas qual o passo que eu vou dar depois disso, né? Vamos fazer ela fazer história e fazer história pelo bem. Então, detectando que não tem esse protocolo, vamos
contribuir, porque isso é uma vivência que a gente não tem, porque a gente, por exemplo, hoje eu não tenho uma vivência nas escolas municipais para saber o que cada escola faz, né? E automaticamente essa vivência vindo das pessoas que convivem ali, a gente tem uma realidade mais próxima para a gente poder propor políticas públicas para isso, né? Infelizmente, essa legislação nasceu de uma tragédia, mas é a realidade que Caxias vive. Informação é poder. E você, cidadão, tem o direito de participar, de contribuir para uma sociedade mais justa. E como esses familiares que tiveram a ideia de propor essa legislação, fica a dica para que todos os cidadãos possam participar para uma construção de uma sociedade mais justa. Este foi mais um episódio Informação é Poder. Trouxemos o projeto de lei Valentina Moraes, um protocolo de urgência e emergência para escolas do município de Caxias do Sul. E educação não pode ficar apenas na promessa. Temos que trazer a realidade e precisamos sim de escolas mais seguras para as nossas crianças e jovens. Continue nos acompanhando.